Da família, e as nossas palavras têm sido focado nessa área da família, e nós estamos com esse tema: arrume a sua casa. Você pode falar arrume a sua casa? Queremos isso, estamos orando por isso, para que haja uma arrumação, uma limpeza espiritual, não é física. Tem muita casa muito bonita, com móveis caros, com tudo de primeira, mas que está muito bagunçado. O Espírito Santo quer colocar ordem, e nós estamos querendo, o desejo nosso, é a terceira semana, nós temos 5 mensagens sobre isso, é que o Espírito Santo ele traga à luz as sombras das nossas famílias, ele ilumine os cantos escuros, as áreas que nós não temos consciência. E talvez a primeira coisa que a gente tem falado nessas semanas e que você precisa declarar aqui é isso aqui, ó: não existem famílias perfeitas. Você pode falar isso? Não existem, a sua família não é perfeita, sua família tem dificuldade. Existem famílias que foram redimidas, transformadas, curadas, mas não são perfeitas. Primeira semana nós fizemos uma análise sobre a família de Isaac, quais foram as doenças que nós precisamos vencer. Semana passada nós conversamos um pouquinho, uma conversa muito séria, que poderia se estender pelo mês todo, sobre quais são os papéis dentro do lar. Não é possível ter sucesso, não é possível sermos abençoados. Crianças, né? Tinha que me lembrar antes, sempre pede aqui. E enquanto eu estou introduzindo aqui, as crianças de 9 a 11 vão saindo aí, tá, irmãos? Glória a Deus, eu esqueço toda vez. Crianças de 9 a 11, Deus abençoe os nossos pequeninos. Bethesda aqui está lá, mas eles ficam aqui já para se habituar com o culto. De 9 a 11 anos vão sair agora. Tem uns que já devem estar lá, né? Porque tem quase 40, só estou vendo sair 4, 5, né? Mas glória a Deus, né, que esses aí os pais controlaram, não tem família perfeita. Nós falamos na semana passada sobre isso, sobre os papéis: ser marido, ser esposa, sermos pais, sermos filhos. E é algo que não é simples, porque nós estamos sendo bombardeados pelos valores do mundo, por aquilo que nós achamos, tempos difíceis. E hoje eu quero conversar com você sobre algo importante, que é sobre o Pai Nosso, a oração mais conhecida, mais declamada, mais orada, né, para dizer assim, ou pessoas rezam ela em tantos cantos. O que o Pai Nosso nos ensina sobre família? E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, nós vamos ler de 9 a 15, a oração que Jesus nos ensinou. E é sobre isso que eu quero conversar um pouco com você nesses próximos minutos, para que o Espírito Santo ele traga algumas lições para nós. Mateus capítulo 6, de 9 a 15, na verdade a maioria de nós, quase todos sabemos de cor essa oração que Jesus nos ensinou, mas ela está lá, o endereço, Mateus capítulo 6, de 9 a 15. Quem achou, diga amém. Amém. Ou melhor, de 9 a 13, nós vamos ler de 9 a 13. Quem achou, diga amém. Amém. Não você divide ou você acompanha o texto que diz assim: vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Você pode repetir assim comigo: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Abaixa a sua cabeça. Eu queria que você pedisse a Deus que te ajudasse a ouvir essa palavra. Nós chegamos no culto desassossegados, cada um com uma postura, com uma atitude. Cada um chega de um jeito. Talvez você chegou discutindo, brigando, talvez trazendo ansiedades, com dívidas, com problemas, com saúde, talvez com familiares que estão com enfermidades, talvez com um desânimo espiritual muito grande. Você diz: eu estou aqui arrastado, eu estou aqui porque eu tenho que estar, mas eu não estou conseguindo ouvir. Eu queria que você pedisse a Deus que Ele ajudasse você a ouvir a voz dEle. A Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E não há nenhuma oração que é feita quando nós falamos: Deus, eu quero ouvir a tua voz, que Deus deixe de responder. Então diga: Senhor, eu quero ouvir a tua voz, eu preciso. Vai orando, em nome de Jesus. Vai clamando a Deus. Eu queria que você começasse a orar, na sua oração aí, você começasse a declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pai, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. A minha descendência é uma descendência abençoada, mas eu quero obedecer a tua palavra, eu quero responder a tua palavra, em nome de Jesus. Ó Pai,
Em nome de Jesus, obrigado por essa noite, obrigado porque separamos o domingo como uma celebração da família, celebração coletiva. É o dia que nós entregamos, separamos para nos reunirmos como igreja, e o Senhor está aqui, o Espírito Santo está nesse lugar, e eu repreendo toda obra maligna, todo desassossego na alma, toda seta maligna para atrapalhar o teu povo, e eu clamo a Ti que o Senhor traga cativo cada pensamento, cada atitude, cada ansiedade. Fala conosco, edifica a igreja, glorifica o Teu nome, traz cura e nos ajuda a entender o que o Pai Nosso nos ensina, porque Teu é o reino, o poder e a glória. Nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Muitas coisas nós temos falado nesse mês têm influenciado a família numa direção de morte, de ansiedade, de dificuldade, de medo. São várias que nós poderíamos alistar aqui. Finanças é uma delas. Talvez você está aqui e eu não tenho dúvida que a maioria das famílias está envolvida com uma dificuldade talvez financeira, uma ansiedade, um medo, talvez algo que está faltando, talvez alguém que está desempregado, talvez sonhos, projetos, dívidas que talvez se amontoam lá na sua gaveta que você talvez nem quer lembrar mais. Você está talvez brincando de sorteio, aquele que for sorteado é quem eu vou pagar, porque as finanças não dá. Dificuldades como essas, talvez dificuldades na área da saúde. Há pessoas que têm enfrentado problemas sérios, ou problemas pontuais, crônicos na área da saúde, ou um familiar que está adoecido, ou pessoas que estão enfrentando câncer, ou talvez doenças menores, no ímpeto, que não levam à morte, mas que atrapalham, que limitam, que dificultam, ou talvez as áreas que nós estamos envolvidos. Todas as famílias têm a ver com a segurança, medo os mais variados, medo da violência, medo de ser assaltado, medo dos nossos filhos de alguma maneira terem um acidente de carro, medos talvez que envolvem a nossa família, de tal maneira que saiu uma pesquisa do IPEA, que é um instituto que avalia as mais variadas áreas, que revelou que 80% dos brasileiros não se sentem seguros. Você já parou para pensar? É aquele medo de sair de casa. Os brasileiros estão migrando das casas para os apartamentos, das casas para os condomínios fechados, com medo de assalto, medo da violência, que é grande na nossa cidade também. Nós vivemos uma tensão muito grande com filhos pequenos, com tantas más notícias. E as outras áreas, são áreas as mais variadas em que o inimigo ataca as nossas famílias. Eu poderia listar tantos filhos. Há uma preocupação com os filhos aqui nessa noite. Pais que oram, pais que choram, pais que dizem: pastor, eu não sei o que fazer, mas eu tenho medo, eu não sei o que vai ser dos meus filhos. Eles são pequenos, ou eles são adolescentes, ou eles já ganharam asas para voar, são maiores de idade, eu já não controlo mais. Ou talvez o casamento é um parto para você aqui nessa noite, é uma dificuldade. Há pessoas que estão enfrentando crises, lutas, doenças, discussões, o casamento está em crise. Outras áreas, relacionamentos dentro da igreja, pessoas que não vão mais à célula, pessoas que talvez não tenham vindo mais ao culto, deixaram a igreja, estão abandonando por causa de problemas de relacionamento que não foram resolvidos. Semana que vem a palavra vai ser exatamente sobre como resolver conflitos, as mais variadas áreas. E eu quero dizer para você que talvez uma coisa, e talvez o desafio antes do Pai Nosso é: lute pela sua família, amém? Diga assim: eu vou lutar pela minha família. Não tem razão nenhuma de você vir aqui ouvir uma série de palavras que se apliquem a qualquer área e não uma família. Tem um vídeo, um teaser rapidinho da Guerra Mundial Z, que tem uma palavra lá do Brad Pitt, que ele é desafiado a fazer algo, e ele tem uma frase muito interessante, e que talvez serve para nós antes dessa palavra. Mr. Undersecretary, your secretary here says you were his best investigator here at the UN. I want to send you in with the team. Help Dr. Fossbach find whatever it is he needs. Look, I watched for the circumstances to speak for themselves. Can't help you. Can't leave my family. Take a look around here, Mr. Lane. Each and every one of these people are here because they serve a purpose. There's no room here for non-essential personnel. You want to help your family? Let's figure out how we stop this. It's your choice, Mr. Lane. A realidade é que o mundo diz exatamente isso. Há uma tarefa, há uma missão, há um projeto, e a fala: eu não posso deixar minha família para trás. Eu posso fazer o que for, mas a minha família não pode ficar lá atrás. Eu não posso deixar a minha família para trás. Há muita gente alcançando, ganhando o mundo, perdendo o casamento, perdendo a alma. E eu acredito que Jesus nos ensina nesse texto. Ele diz que a resposta para tudo isso é a oração.
Mateus capítulo 6, de 9 a 13, Jesus ele não ensina uma oração para que ela seja repetida palavra por palavra. Não há nada errado em dizer isso, nós cantamos, até fazemos, mas Jesus ele dá um modelo de uma oração, como nós devemos orar. É por isso que ele diz no versículo 9, vocês orem assim, vocês orem dessa maneira, esse é o molde. E ele está dizendo que a oração do Pai Nosso é um modelo, porque Deus criou a família é a ideia de Deus. Você pode dizer a família é a ideia de Deus? É a ideia do Senhor, não é sua, não é porque você se apaixonou, você não quer ficar sozinho. E eu quero dizer que existem algumas bênçãos de Deus nessa oração que apontam o cuidado dele para a sua família e para a minha família no nome de Jesus. Existem algumas bênçãos, existem algumas áreas, porque a família pode ser para sempre, porque Deus não muda. Você crê nisso? Quantos creem? A família pode ser para sempre. Diga assim, a família pode ser para sempre. E não importa, querido, em todos os momentos, fases, etapas, estações da família, ele diz que o caráter de Deus sobre a nossa família não muda, é constante, é inabalável, e o seu amor ele não muda sobre a sua família, sobre o seu casamento. E eu acredito que a oração do Pai Nosso, ela revela 5 palavras, que é um desejo de Deus para mim, para você, para a sua família. 5 palavras, a primeira que vai aparecer aqui é essa palavra, Pai. Pai, você pode dizer Pai? É a primeira palavra. Jesus ele inicia, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Primeira palavra para você, que se você quer a bênção de Deus, se você quer arrumar a sua casa, é entender essa primeira palavra, que Ele seja o Pai da sua família, que Ele seja o seu Pai. Agora a grande dificuldade que nós enfrentamos é que todo mundo faz essa oração, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Todos os campos de futebol, quem joga futebol de várzea aqui, levanta a mão, sabe como é? Só eu? Não é não pode ser, tem um monte de gente, levanta a mão, gente. Uns 50, uns 60 jogadores aqui, todo futebol de várzea, Pai Nosso que estás no céu, o cara já sai para bater, para brigar, vira um mantra. Nós não entendemos que há um significado por trás, que mostra a dependência, a experiência de consagração que nós devemos ter na nossa família. Quando Jesus nos ensina, Ele diz, olha, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Algumas coisas que nós precisamos entender, que a primeira dela é essa. Algumas coisas que eu já falei na semana passada. Se você deseja entender isso, que Deus seja o Pai da sua família, que você possa orar como Jesus orou, não uma reza, porque reza é uma palavra repetida, mas de verdade, um conteúdo, onde você diz, Pai Nosso, o meu Pai é aquele que cuida de mim, eu sou filho de Deus, e um filho é alguém que não é desamparado pelo Pai. Quem é pai sabe aqui, com raras exceções, o Pai cuida do filho, dá tudo aquilo que é necessário para o filho. Quem concorda, diga amém. Com raras exceções. Na maioria das vezes, eu sou capaz de dar de verdade a minha vida pelas minhas filhas, abrir mão pelo quanto eu usamos. O que dirá o Pai Nosso, o Deus que cuida de nós? E talvez a realidade é um homem de verdade tem que fazer uma coisa, trazer Jesus para dentro da sua casa. Um homem de verdade, uma família que segue a Deus, uma família que deseja que ela seja arrumada, não é uma família simplesmente religiosa, porque ou é fácil, talvez Jesus está nos nossos lábios. A maioria de nós estamos tranquilos, eu amo a Deus, eu sou católico, eu sou espírita, eu sou evangélico, mas a minha palavra é, você tem relacionamento pessoal com Jesus. Jesus é aquele que direciona todas as ações. Você tem dependência de Deus. Dependência significa confiança, dizer, Deus, tudo, todas as áreas da minha vida estão na tua mão. E eu pergunto a tua opinião, porque tu és o Pai Nosso, o Pai Nosso que estás no céu. E nos céus, quando Jesus ensinou, não revela uma distância, não, mas a grandeza desse Deus, o poder desse Deus que pode tudo sobre a sua família. Diga amém. Por isso nós estamos cansados, gente, de verdade, de ver os pais, famílias que trazem garrafa de cerveja, cigarro, playboy para nossa casa, para dentro de casa, trazendo tantas coisas que destroem. Mas talvez o desafio é exatamente esse, trazer Jesus para dentro das nossas casas, verdadeiramente. Não a religiosidade, não blá blá blá, não a camisa evangélica, mas como nós falamos, trazer uma influência espiritual que mude quem nós somos. Não é possível você ser alguém que ora, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e viver da mesma maneira que os seus vizinhos que não conhecem a Jesus. Viver da mesma maneira, do mesmo jeito, lidar com o dinheiro do mesmo jeito, lidar com situações onde você não agrada a Deus, porque você fala, afinal de contas, pastor, todo mundo faz. Quando nós oramos e entendemos isso, que Ele é Pai, o Pai Nosso que estás no céu, nós estamos convidando Ele para que o nome dEle seja santificado dentro da nossa casa.
Eu faço uma pergunta para você: que lugar a palavra de Deus tem tido na sua casa? Que lugar, que influência, qual é o lugar que ocupa na nossa mesa? Porque a realidade é que em muitas casas a Bíblia é um livro de decoração, como qualquer outro. Onde está lá, no domingo, até sai briga dentro das casas. Onde é que você viu minha Bíblia? Minha Bíblia onde é que está? Ah, eu não sei. Onde é que está a minha Bíblia? Eu não sei, preciso ir para a igreja. Eu vejo na Bíblia do celular. E não que haja problema nisso. Nós não abrimos a palavra, não lemos a palavra, não meditamos nessa palavra e não entendemos o porquê que nós vivemos vidas cristãs tão medíocres, tão fracas, tão desanimadas, nós somos tão bombardeados por palavras malignas e não entendemos a razão porque vivemos em montanhas russas, porque talvez a palavra de Deus não tenha a sua centralidade. Por que nós somos tão duvidosos sobre o que é ou não é a vontade de Deus? A maioria das famílias cristãs não conhecem a palavra, nunca leram a palavra, não abrem a palavra e não entendem que aqui está a vontade revelada de Deus. Você pode dizer amém? Aqui está todos os conselhos de sucesso para a sua vida, de bênção de Deus. Mas tem muita gente que usa a Bíblia como um livro de sortilégio. Sabe o que é um livro de sortilégio? Você pega lá e Deus fala comigo. E é óbvio que eu creio em pessoas que já fizeram isso uma vez ou outra, mas você toma muito cuidado com isso. Pode cair aqui e de repente afundei até chegar aos fundamentos dos montes, por exemplo. Palavra de Deus, que Deus está falando. Ou outras áreas, pessoas que leem a Bíblia dessa maneira, não sistematicamente, não conhecem o que diz a Escritura, não sabem nada sobre a vontade de Deus. E eu quero dizer que você não pega ônibus desse jeito, mas nós fazemos isso com a Bíblia. Eu não conheço uma pessoa que diz assim: olha, eu estou querendo ir para tal lugar, e ele fecha os olhos e ele fala: o primeiro ônibus que apareceu eu vou pegar. Você conhece alguém que faz isso? Eu não conheço ninguém que talvez vá numa caixa de remédio e feche os olhos e fala: Deus, o primeiro que eu pegar eu vou tomar. Nós fazemos isso com a palavra de Deus, com a palavra do Pai nosso que estás no céu, que Ele precisa ser santificado. Eu quero dizer para você que nós só vamos ser bons pais, bons maridos, crentes de verdade, quando tivermos uma experiência de consagração pessoal. Consagração pessoal, quebrantamento, arrependimento, porque a realidade também que você precisa entender é que Jesus, ele não disse o meu pai, era o pai dele. A oração e a palavra é Abba, que é um termo de intimidade, de alguém que conhece a Deus. E a minha palavra é: você conhece a Deus? Você ouve a voz de Deus? Deus tem falado, direcionado, derramado a bênção dele. Será que você pode, como Jesus, orar e dizer: Abba, Abba, Pai, Paizinho? Ou você é alguém que Deus é alguém que está lá em cima e que de alguma maneira eu conheço a Bíblia, mas está distante de Deus? Tudo isso tem a ver com algumas práticas das mais simples possíveis, que quando nós nos convertemos nós aprendemos. Uma delas tem a ver com o culto, porque Jesus não ensina o meu Pai, Ele diz: Pai, 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 Pai nosso. Não é possível viver talvez essa dimensão dessa oração sem a comunidade, sem a coletividade, sem o corpo de Cristo. Essa consciência leva você a entender que Ele é o meu Pai, Ele cuida de mim, Ele é o meu Paizinho que cuida da minha casa, mas eu não posso estar isolado, eu não posso estar fora do corpo. Nós não podemos dizer que nós temos a Ele, que andamos com Ele, se estamos longe da família de Deus. Se nós não entendemos o que diz Hebreus 10, 25, que é um mandamento, uma exortação, não é uma ideia. Vamos ler todos juntos o que diz aqui? Vamos ler? Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo, mas encorajemos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Louvado seja o Senhor. É óbvio que existe a religiosidade de muita gente, que é como ele vê o culto como se vai à missa. É um ponto. Ele entra, ele não ouve nada, mas ele diz: Deus, eu fiz a minha parte, ó Senhor, nós estamos juntos, Senhor. Mas existe o outro extremo de uma geração de cristãos que estão perdendo a dimensão da celebração coletiva, que não é uma opção, não é para ver o que vai dar, é um mandamento bíblico. O autor aos Hebreus, que é um autor desconhecido, que não sabemos quem é, alguns dizem que é Paulo, Apolo, mas não importa, foi inspirado pelo Espírito Santo. Ele diz: não deixemos de reunir-nos como igreja, não abandonem as reuniões. Não deixe as reuniões talvez como algo opcional na sua agenda como cristão, porque é talvez algo que precisa ser colocado com uma mais alta prioridade, para que você receba direção, ânimo, comunhão. E você precisa entender isso, que nós falamos de duas coisas aqui. A igreja é a família de Deus. Você pode dizer: a igreja é a família de Deus? E como você pode dizer que faz parte da família de Deus, se você não se reúne e você não está à mesa com essa família? Se você vem quando dá,
ele diz: vou analisar minha agenda. Esse domingo eu não posso, porque hoje é dia de futebol. Esse domingo eu não posso, porque afinal de contas eu tenho um churrasco. Esse domingo eu não posso, porque afinal de contas eu preciso descansar. Esse domingo eu não posso, porque afinal de contas Deus, ele não vai, não é legalismo. E nós acabamos deixamos de receber essa palavra de Deus que diz: olha, não deixemos, coloquemos na pauta. Eu venho de uma época, talvez num outro extremo, que domingo é o dia do Senhor, e glória a Deus por esses ensinamentos, de que olha, eu não faltava no culto. Eu me lembro da minha infância, dava para contar na mão, e talvez eu dizer: nossa pastor, que lei. Mas é o que moldou a minha fé para o entendimento da celebração coletiva, a reunião do povo de Deus. Nós estamos num tempo em que nós banalizamos o culto, banalizamos a família. E mais uma vez eu quero que você diga se a igreja é a família de Deus. A igreja é a família de Deus, e é também a família das nossas famílias. É a família da sua família. Você precisa entender que nós acreditamos na Bíblia, que a igreja se reúne no templo e nas casas. A igreja só vai decolar, o cristão só vai decolar, e isso é bíblico. Talvez você precisa fazer uma reciclagem, porque hoje virou opção, o culto ou a célula. Tem pessoas que dizem: não, só vem o culto, porque afinal que glória. Ou tem gente que só vai à célula, que são as duas árvores. Uma asa é a celebração, a outra asa é o grupo pequeno, aonde eu posso ser cuidado, aonde eu ministro, aonde eu faço discípulos. Nós acreditamos nisso no nome de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Eu estou abrindo isso porque nós não podemos dizer Pai Nosso enquanto não entendemos esses princípios básicos de caminhada com Deus. E por que, afinal de contas, eu preciso estar envolvido com a igreja? Porque eu acredito que estar ligado, não nominalmente. Nominalmente nós temos aí milhares, tem mais de 1000 pessoas que você encontra que há muito tempo não aparecem aqui. Eu sou de lá sim, pastor. Você é o meu pastor. E aí às vezes a pergunta, e eu falo: tudo bem, eu posso até ser o seu pastor, mas o Pai é nosso? Será que Ele é o Pai nosso? Você pode até me considerar o seu pastor, a Bethesda como a sua igreja, venha, seja bem-vindo, mas o Pai é nosso. Porque a realidade é essa imagem, retrata o porquê que nós precisamos nos reunir, queridos. O porquê que o diabo insiste para você não vir no culto, para você não ir na célula, para você se distanciar. Porque a igreja, a comunhão, significa, é um símbolo, e biblicamente é um guarda-chuva de proteção. Você pode dizer amém? Enquanto eu estou ligado no corpo, enquanto eu estou envolvido e interligado, eu estou protegido de alguns ataques malignos, porque há pessoas que oram por mim. Espiritualmente eu estou conectado, mas a partir do momento que eu estou fora, eu sou uma presa fácil para o diabo destruir a minha vida e a vida da minha família. Há muita gente que sorrateiramente, devagar, não entende algo que está aqui, que todo grande vazamento começa com pequenas rachaduras. Vamos falar isso? Deus está chamando você a um compromisso com o Pai, que passa pela coletividade, porque é o Pai Nosso, para envolver a sua família numa vida de verdade, cheia do Espírito Santo, para que você comece a evitar aquelas pequenas rachaduras. São valores que vão diminuindo. Você era alguém envolvido com Deus, mas foi diminuindo, já não lê a Bíblia mais, já não se envolve mais da mesma maneira, e aquilo que era pequeno vai aumentando de tal maneira que quando nós vemos, nós estamos longe, frios, desanimados, distantes, presas fáceis de Satanás. E eu quero dizer para você que esse Pai é o Pai Nosso que ama você, e nós queremos santificá-lo em adoração, não só na nossa casa, mas como o corpo de Cristo. Você pode dizer: Pai, Ele é o nosso Pai, louvado seja o nome de Jesus. Ainda que pai e mãe te abandonem, o Senhor não te abandonará. Essa palavra não é para você sair desanimado, mas é para tomar posição, porque não é possível, porque existem dois extremos. O religioso, você conhece qual é o religioso? Eu fui criado numa religiosidade que me serviu quando eu me converti. De alguma maneira a lei, ela é como um tutor, é um aio, como diz Paulo na antiga versão, como um professor que nos leva a Cristo. A lei que foi lançada lá atrás, a lei, se faltar, vai perder, não sei o quê. Quando eu recebi Jesus, ela me serviu para me conduzir a Cristo. Há muita gente que está na lei, que diz: olha, não pode, se eu faltar, etc e tal. É um extremo, mas tem o outro lado. Há muita gente que não entende o valor da coletividade e não sente nenhum arrependimento por isso. Eu converso com pessoas e meu coração dói como um pastor e como um discípulo de Jesus, de falar: ô meu irmão, como é que está? Tudo bem, mas você não aparece faz 6 meses. Não, mas está tudo maravilhoso, nós estamos andando com Deus. É o Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Por isso é um desafio para que possamos entender a nossa família, que Ele é o Pai de vocês, em nome de Jesus. A segunda palavra é essa que vai aparecer: paz. Diga paz. Vou tropeçar nesse pão, é o pão, né?
pão nosso de cada dia nos dá hoje, se lembrar do corpo. Paz, porque Ele nos ensina a orar. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Sabe o que isso está querendo dizer? Há lares aqui que na verdade não vivem a paz de Jesus. Estão cheios de guerras, de lutas, de dificuldades, de conflitos, talvez de feridas das mais variadas. Pais que não se dão, irmãos que não se dão. O lar, talvez, eu não sei. Será que a sua família é um lugar de paz ou um lugar de guerra? Será que você pode dizer, a minha casa é um refúgio? A minha casa é um lugar que quando eu chego no meu trabalho, todo atrabalhado, há a paz de Jesus, porque Jesus está ali. O Pai Nosso está ali. Ou é talvez um local onde há ausência de paz? Há guerra, há dificuldades, há conflitos que não foram resolvidos. Eu quero dizer que Jesus ele diz, há uma promessa de paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, diz o Senhor. Ele é o príncipe da paz. Você pode dizer glória a Deus? Ele é o Deus de toda paz. O que Ele deseja para a sua família é que verdadeiramente na sua casa seja um lugar de paz. Mas para que haja paz, quantos querem a paz do Senhor no lar? Digam, eu quero. Nós precisamos aprender a fazer essa oração. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, a vontade dele precisa estar acima das nossas. O que eu mais vejo são casais que estão se degladiando, brigando, discutindo, e poucos deles são aqueles que fazem essa oração. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não a minha, não a nossa, não o que eu acho, não o meu entendimento, porque o que tem destruído família, sabe o que é? Vida cristã. Isso aqui dá um sermão. É o nosso entendimento. O nosso entendimento, o que eu acho, o que eu penso. Eu não concordo com o pastor, eu não concordo com o que a célula está fazendo, eu não concordo com isso. É o seu direito de ter opinião, é o seu direito de concordar, porque você é livre. Diga assim, glória a Deus, diga, eu sou livre. Você pode pensar do jeito que você quiser, mas a palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 3, versículo 5: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Não se apoie, não fique, não seja dirigido pelo seu próprio entendimento. O que está acabando com o casamento é o nosso próprio entendimento, aquilo que nós achamos e avaliamos sem passar pela vontade de Deus. Se você quer ter uma família de sucesso que tenha paz, sabe o que você precisa colocar lá? No meio da sala, no meio da cama, a cruz de Jesus. Amém? Amém ou não? Amém. Mas não é uma cruz literal, que é capaz de ter gente construir, pedir para o Ronaldo, os marceneiros aqui, e vai colocar do jeito. Se eu faço isso, essas igrejas, olha ideias para essas igrejas malucas aí, ó. Capaz se aparecer fui eu que dei, eu vou pedir os direitos autorais. Que é capaz de ter gente que vai colocar a campanha da cruz, leve a cruz. Estão falando de outra, a cruz de Jesus que diz, olha, já estou crucificado com Cristo vivo. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, que significa, eu preciso morrer para mim mesmo, preciso morrer para as minhas vontades. Eu estou nesse lar para servir em nome de Jesus. Agora tem algo que está destruindo as famílias. Sabe o que é? Desobediência à palavra de Deus. Agora, como nós vamos obedecer se nós não conhecemos a palavra de Deus? Se nós não lemos a palavra de Deus, nós não sabemos a opinião, porque a família mais feliz da terra deveria ser a família cristã. Amém? Amém. Quantos creem nisso? Quantos são alegres por terem Jesus? Digam glória a Deus. O problema muito grande é que às vezes os seus vizinhos têm mais paz do que vocês que têm Jesus. O pessoal começa a quebrar o pau, e tem algumas casas que a gente já sabe quando o pau quebra. Quando a música gospel está lá em cima, é que ele fala, levanta esse som aí para nós poder discutir. O vizinho não ouve, aumenta mais, porque aqui o pau vai quebrar, a gente tem que dar testemunho. Então, levanta aí o Fernandinho, o Davi Sácer, porque aí eles ouvem o Davi Sácer. Mas não há paz, desentendimento, gente, pelas coisas mais banais, por causa do WhatsApp. Há casamentos que estão terminando, inclusive sumiu meu... Foi arrebatado meu celular. Senhor, tu levaste para que haja paz na minha casa. Misericórdia, hein? Fui assaltado aqui, vamos abrir o B.O. Mas muitas mulheres, isso não vale para os dois. O WhatsApp tem distanciado famílias. O Facebook. Não é incomum nós estarmos conversando na mesa e todo mundo conectado e olhando para o celular e não há conexão mais. O videogame tem destruído famílias. E nada contra a galera do videogame. Joga mesmo, irmão. Mas é uma vergonha. Cada homem barbado, velho, e a mulher falando dele só fica no videogame. Na minha época eram as crianças que ganhavam videogame. Hoje mudou, legal, continua. Mas há limites. Desentendimentos, talvez, porque não há acordo em situações as mais banais. Por causa do orgulho.
Porque não fazemos essa oração: venha o teu reino nesse lugar, venha o teu reino nas minhas finanças, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela já é realizada no céu. Porque a vontade de Deus não é realizada em algumas famílias, não é realizada. Tem gente que diz: pastor, foi da vontade de Deus. Quer dizer que Jesus nos ensina: seja feita a tua vontade, porque ela não é feita em muitos lugares, em muitas igrejas. Eu quero dizer que há casamentos que estão terminando. Há um poema que se chama Ele Disse, Ela Disse. Há famílias que estão em guerra, e Deus está chamando você esta noite para selar a paz de Jesus. Veja só, é assim o poema que diz: Senhor, outro casamento é desfeito em nossa igreja. Será no próximo final de semana que eles assinarão o divórcio. Ele disse que é um colapso e as sutis infiltrações do tédio. Ela disse que é o acúmulo de muitas coisas. Ele disse que ela desnecessariamente ela vive preocupada com muitas atividades, com casa, trabalho, filhos, atividades da igreja. Ela disse que ele nunca deu bola para os seus sonhos, ignorou as suas conquistas e realizações. Ele disse que se sente em uma prisão e que noite após noite é torturado. Ela disse que ele é rude, duro e com frequência zomba dela em público. Ele disse que a atitude dela contribuiu para que ele se sentisse inferiorizado. Ela disse que se sentia solitária e desprezada. Ele disse que ela afundava-se cada vez mais na sua autopiedade e nunca agradecia pelas coisas que fazia e nunca se sentia satisfeito. Ela disse que ele é preguiçoso e irresponsável. Ele disse que ela nunca o entendeu. Ela disse que ele nunca demonstrou cuidado comigo. E ele termina dizendo: Senhor, eu choro depois de ouvir tudo isso. Que trágico, pois depois de tantos anos eles se feriram, se machucaram um ao outro, desperdiçaram a sua vida, jogaram fora oportunidades porque nunca perguntaram o que é que o Senhor diz, o que é que o Senhor quer. Ele quer derramar paz, mas você precisa perguntar em todas as áreas: Deus, qual é a tua vontade? Jesus, o Senhor quer que nós façamos isso? O Senhor quer que nós compremos isso? O Senhor deseja que nós deixamos de fazer isso ou aquilo? Porque Ele deseja que os nossos lares sejam locais onde reine a paz dEle. Você pode dizer glória a Deus? A terceira palavra é essa. Opa, antes disso, vou só citar, não vou passar nem o vídeo. Você quer ter paz em casa? Quantos querem ter paz aí? Exteriorize a ira de maneira apropriada no tempo certo. No tempo certo, porque tem muita gente que é igual Coca-Cola. Ele está ali, mas estoura, ele deixa um estrago, e nós precisamos pedir a Deus sobre essa área, porque Efésios capítulo 4, 26 e 27 diz o quê? Quando vocês ficarem irados, não pequem. É fácil? É fácil virar e não pecar? Mas é possível. É possível. Sabe quando é que nós devemos nos irar? Quando o seu cônjuge está se destruindo, quando ele está se drogando, quando ele está tomando decisões que vai afundar a família. É necessário se irar sem pecar. Quando o seu filho está tomando decisões erradas, você precisa se irar. Quando irmãos em Cristo estão fazendo coisas que você sabe que há caminhos que ao homem parece direito, mas os seus fins são fins de morte, nós precisamos nos irar. Mas a Bíblia diz o que? Irai-vos e não pequeis. Apaziguem a sua ira antes do sol. Não deem lugar ao diabo. Diga assim: eu não quero dar lugar ao diabo. Sabe o que quer dizer isso? Tem um monte de casais que estão se irando, que estão dormindo brigados. Eu não entendo isso. Eu sei que é a cultura. Eu falo do curso de noivos. Esse é um princípio do casamento dar certo. Não durmam jamais sem resolver. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Não deixe, não durma brigado. E tem casais que é normal. Eu estou há 7 dias sem falar com ele, com ela, viu, pastor? Normal, mas nem se fala. Nós estamos há 30 dias sem se falar na mesma casa, porque não entenderam o caminho do Senhor da paz, que é apaziguar a ira, que é resolver em nome de Jesus. Olha que diz o Charles Swindoll, um pastor de mais de 30 livros espetaculares, tem vários lá na nossa livraria, que chegou coisa nova lá, o merchan, você vai comprar. Não erga um santuário em seu coração para abrigar a ira. O diabo se intitulará sacerdote desse santuário. O diabo é dono de muitas casas. O diabo é dono de muitas vidas que deram lugar a ele. Sabe qual que é a outra palavra agora sim? Pão. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. O pão nosso de cada dia nos dá. O pão nosso de cada dia. Glória a Deus. Essa terceira palavra, a primeira, Pai, paz e pão. Deus se revela como aquele que está provendo para a sua família, que está cuidando de você. Ele é o Deus que está prometendo, e Ele está falando e dizendo: olha, Jesus está falando, gente, orem, mas orem pelo pão nosso de cada dia, porque o Pai, Ele está cuidando de vocês. E
todas as suas necessidades serão supridas. Amém? Isso é uma igreja pentecostal, já tinha glória a Deus aqui nesse lugar. Vou repetir, Ele está cuidando de todas as suas necessidades. Você crê? Você crê nisso? Sabe o que isso significa? Que nós começamos a entender que tudo que nós temos vem das mãos do Pai. Nós começamos a observar que essa oração é uma oração, o pão nosso de cada dia não vai faltar. Agora o nosso problema é que nós queremos o pão do ano de 2017. É por isso que nós jogamos, nós não, as pessoas jogam em loteria, porque não confiam que Deus, Ele supre o pão a cada dia. O pão nosso de cada dia nos dá, não é o pão nosso de cada dia nos dá amanhã, não é o pão de amanhã, não é o pão de depois de amanhã, mas há muitos de nós que estamos ansiosos com o futuro, ansiosos com o que virá, ansiosos, gente que não consegue dizimar, gente que não crê, e por isso impede você de experimentar a provisão, porque Deus é o Jeová Jirê, Ele é aquele que provê, Ele é aquele que está cuidando de você. Eu creio nisso, você crê nisso? Ele está cuidando da sua casa. Sabe o que a Bíblia vai colocando? A Bíblia diz que, olha, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, porque Ele supre os seus amados enquanto dormem. Louvado seja o nome de Jesus. Bora aplaudir o Senhor. Sabe o que Deus está falando? Ó, não adianta correr atrás do pão, é inútil, se você não entender que Deus, Ele está dando o seu pão enquanto você está dormindo. Deus trabalha no turno da noite. Enquanto você dorme, Deus está trabalhando, Deus está cuidando da sua família, Deus está se movendo para derramar um favor sobre você. Agora, a questão do dinheiro é tão séria. Uma pesquisa da revista Você S.A., feita com 150 pessoas casadas, revela que 38% delas assumem que brigam por dinheiro. Os outros 62% mentiram. Mentiram, responderam não, nós não brigamos. Porque a realidade é que o dinheiro traz ansiedade, enquanto nós não entendemos que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele diz, é promessa da palavra de Deus. Talvez você fale, pastor, mas eu estou com dificuldade, eu não consigo entender. É por isso que Jesus falou, orem assim, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Sabe o que eu quero dizer para você? De verdade, Deus é poderoso para preparar para você uma mesa no deserto. Louvado seja o nome de Jesus. Você crê nisso? É a palavra do povo de Israel no Salmo 78. Poderia Ele preparar para nós uma mesa no deserto? É uma pergunta retórica. Sim, Deus é poderoso para preparar uma mesa no seu deserto. Louvado seja o Senhor, porque Ele é o Jeová Jirê, o Deus que provê. É o Deus que está cuidando quando tudo está dizendo, olha, a crise está feia, está todo mundo sendo mandado embora, o facão passou no seu departamento, você já está falando, ai, vai passar em mim o facão, zum. Tem irmãos que eu falo, falei, irmão, como é que está? Pastor, estou empregado, mas o facão pegou tudo essa semana, não deve estar vindo na minha direção. Sabe o que eu quero dizer para você, querido? De verdade, eu sei que muita gente fica preocupada com isso, porque não entendeu ainda algo tão sério, tão simples. Talvez o seu riacho está seco, porque há outros aqui que estão desempregados. Deus está querendo dizer para você que Ele é a fonte da provisão. Amém? Ele é a fonte, não é o seu emprego. Enquanto você continuar dependendo do emprego, a sua vida será marcada pelo medo, pela falta, pela dificuldade, pela incredulidade. Seu coração será tomado por qualquer crise no Brasil, por qualquer crise na empresa, porque talvez há uma expectativa de que você será dispensado ou foi mandado embora. Mas quando você entende que Ele é a fonte, é Ele que usa os vários canais, é Ele que cuida, porque é uma promessa, nós aprendemos a descansar. Louvado seja o nome de Jesus. É o que Ele deseja para você. E a minha pergunta é, se você perdesse o emprego nessa semana, como é que você lidaria com isso? Será que você seria capaz de dizer assim, Deus, eu não queria perder, eu tenho talvez dívidas, mas eu acredito que o Senhor está cuidando da minha família, e o Senhor cuidará, e nada faltará, porque foi o Senhor quem disse, Jeová Jirê, o Deus provedor. Tinha que ter glória e línguas agora aqui nessa hora. Você crê nisso? Em nome de Jesus. Por isso Deus, Ele não procura o seu dinheiro, gente. Deus não precisa de dinheiro, a igreja precisa. Ela avança através dos dízimos e ofertas de gente que diz assim, olha, a Bethesda é a minha igreja, é a noiva de Cristo, há um mandamento, então eu preciso fazer parte dessa igreja. Mas na verdade Deus pede isso, porque Ele não procura o seu dinheiro, Ele está procurando o seu coração e a sua fé. Onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Eu quero desafiar você a entender isso em nome de Jesus. Deus, Ele está cuidando de você. Amém? Você crê nisso de verdade?
Você crê que o Jeová Jireh, ele tem provisão abundante para você, não importa a crise. O povo de Deus, ele não depende de crises econômicas, de pacotes econômicos, porque existe um Deus que é o dono da prata e do ouro, que é poderoso para prosperar você. Ele é poderoso para abrir uma porta onde não há porta. Talvez o dólar disparou, todo mundo diz não tem emprego. Para o servo de Deus, Deus é aquele que abre a porta, e quando ele abre ninguém pode fechar. Louvado seja o nome de Jesus. Mas por que nós não experimentamos isso? Porque nós não acreditamos. Nós não acreditamos que Ele é o Pai nosso que nos ensinou a orar. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Quarta palavra, sabe qual é a palavra que é chave? Perdão. E não troquei ali. Meu Pai, não troquei ali. Acho que está o PowerPoint errado, mas você vai seguindo aqui. Perdão, versículo 12. O que Ele nos ensinou? Perdoa. Você sabe orar o Pai Nosso, aí você sabe. Perdoa. São várias versões, né? A King James, a mensagem. Perdoa as nossas dívidas, como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Sabe que Jesus está falando para nós que o perdão precisa ser na sua família um elemento vital e necessário. Você quer ter uma família abençoada? Quantos querem isso? O cristão deveria ser aquele que anda com o cartão do perdão no bolso, para que todas as vezes que é necessário, você tire o cartão do perdão e diz: está aqui, eu vou perdoar, porque Jesus me ensinou a orar, que olha, perdoa os meus pecados como eu tenho perdoado. Ele vincula, ele diz que não é possível receber perdão enquanto eu não perdoar, não porque Deus não queira, porque Ele diz: filho, enquanto você não experimentar e não perdoar, você não vai receber o meu perdão. Não é possível, porque os seus pecados, os nossos pecados são muito maiores do que a falta do irmão contra você. Você duvida disso? Vou repetir: os nossos pecados contra Deus, as nossas desobediências, a não ser que você seja um cara louco, mentiroso, religioso, que acha que vai olhar o Deus. Eu e o Senhor, olha, eu sou quase um querubim da guarda. Aliás, eu sou quase a quarta pessoa não é nem mais trindade, é a quaternidade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e eu. Tem gente que age assim. Ele não fala, mas ele pensa: olha, eu e Jesus. Tem gente que não levanta a mão no louvor porque tem medo de levantar e Deus puxar ele do céu e levar ele já. Eu vi aí, tem uns irmãos que vivem uma vida tão íntegra que ele levanta a mão aqui, se levantar ele vai direto para o céu. Jesus está falando: se nós temos consciência de quem somos, dos nossos pecados, não é possível não estender perdão, porque de um pecado e de uma dívida muito maior, nós fomos perdoados por causa do sangue e por causa da cruz de Jesus. A cruz foi levantada, e eu quero dizer para você que problemas estão no meio da sua família, não fuja deles. O problema tem que ser encarado, submetido ao poder de Deus. Tem algumas frases aqui, veja: antes, o ressentimento é um veneno contra você mesmo. Quem não perdoa, ele está ressentimento é sentir de novo. Você diz: eu não perdoo, aquela pessoa está amarrada quantos anos for. Ele não está na igreja, você não vê, mas há algo que faz fervilhar de novo. Olha o que diz o pastor Rick Warren: guardar ressentimento no coração é como cometer um suicídio emocional. Há muita gente nessa noite que está morrendo, gente que guarda mágoas de familiares que já morreram, gente que você conversa e fala: olha, porque o meu pai, ele foi assim, ele não é vivo mais, mas a minha vida foi um inferno, porque eu perdi aquela oportunidade. Gente que está brigado há anos, gente que guarda ressentimento. Olha só o que diz a palavra de Deus em Jó: ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo que leva à morte. Nós precisamos perdoar nessa noite em nome de Jesus, amém? Você precisa tomar essa decisão para que você seja livre, para que haja paz de Deus. Olha, com a sua raiva você só está se ferindo. Jó vai falando, e olha o que diz o pastor Carlito Paz: as pessoas mais infelizes que eu conheço são aquelas que estão carregando uma mágoa. As mais infelizes são aquelas que decidiram não perdoar. Gente, como no livro Clube dos Mentirosos, de Mary Carey, ela conta uma história de um tio do Texas que continuou casado, mas não falava com a esposa há mais de 40 anos. Desde uma briga por causa do quanto ela gastava com açúcar. Sabia isso? Papel higiênico. Dificuldades. Um dia ele pegou uma serra, dividiu a casa no meio, pregou tábuas. São dois, marido e mulher, vivendo o resto dos dias separados na sua casa, porque decidiram não perdoar. Admita a ferida, querido. Você precisa admitir: olha, pecaram contra mim. Errou, doeu. Eu quero dizer para você que você precisa, em nome de Jesus, parar de guardar rancor de pessoas, buscar procurar o seu irmão e o seu pai. Não, pastor, deixa a vida me levar, está tudo bem. Isso está amarrando você, está segurando você, está tirando a sua vitalidade espiritual. E a última palavra é essa:
proteção. Inverti o versículo que está ali. Proteção. Que diz o quê? E não nos deixes, mas livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Não nos deixes cair em tentação. Vamos falar mais uma vez isso? Mas livrai-nos do mal. Jesus ensinou você a orar. Há uma promessa de proteção para a sua família, irmão. Amém? Você que vive com medo. Essa é uma oração de proteção e cuidado debaixo da nossa casa. Louvado seja o Senhor. É uma oração de cuidado, que você se levante também para proteger a sua casa e o seu casamento nessa noite, no nome de Jesus. Que você se levante no poder de Deus. E essas tentações, Jesus não está falando que nós não enfrentaríamos elas, mas Ele nos ensina a orar assim. E não nos deixe cair na tentação, não nos deixe ser derrubados pela tentação, mas livrai-nos do mal. Tem duas áreas nessa área da tentação, nessa área da proteção. Primeiro, tentação as mais variadas, mas eu quero falar principalmente da área sexual. Há uma geração que está sendo derrubada nessa área sexual, porque há uma ausência de intimidade física dos casais. Casais que não têm relações sexuais, gente jovem, 1 mês, 2 meses. Mulher que eu já falei no outro culto, e no retiro do encontro de casais nós vamos falar mais rasgado, aberto. Que a gente fala aqui um pouco, ai que absurdo, o pastor falando de sexo no púlpito. Aí a malhação, a império, você absorve tudo que ensina lá e vive uma vida contrária, porque quem criou o sexo foi Deus, e o sexo é bom, amém? Os casados dizem glória a Deus. Isso aí, galera, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, amém? Deus criou, glória a Deus. Aí ele fica, fala de sexo. O Espírito Santo sabe muito bem como ela é com as paredes. Eu quero dizer para você, querido, de verdade, sexo não sustenta um casamento, mas a falta de uma vida sexual plena e abundante pode acabar com um casamento. Uma falta de uma vida sistemática sexual, porque é espiritual, porque quando o casal não entende essa questão da intimidade física, o diabo pega os olhos da mulher do marido e coloca na grama do outro. Coloca. E aí ele fala, aí a mulher está aí falando, que vai mesmo, que vai embora então, vai ficar olhando. Espiritual, a Bíblia coloca isso de uma maneira muito séria. Porque nós precisamos guardar uns aos outros em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Diga amém, querido. Amém. Eu vou falar mais sobre isso, sobre essa área sexual, porque a verdade é que o diabo começa a fazer isso, e aí as mulheres, os homens, seja lá qual for, começam a olhar para alguém que não é aquele que Deus separou para você. Eu quero dizer para você, minha irmã, aquele homem que está no seu trabalho, que é galanteador, que é cavalheiro, afasta-te dele em nome de Jesus. Aquele homem que faz um elogio, ele aparece numa hora difícil, repreende em nome de Jesus, se afasta dele em nome de Jesus. Isso vale para os homens também. Eu quero dizer, minha irmã, homem adúltero, que está fazendo isso, esse homem quer destruir o seu casamento e a sua família. Isso vale para as mulheres. Foge dele no nome de Jesus. Tantos problemas que a gente poderia falar sobre a pornografia. Eu já falei tantas vezes, se você coloca a palavra Jesus no Google, em inglês aparece 864 milhões de resultados. Muita coisa, né? Mas você coloca a palavra pornografia, aparece 1.750 bilhões de resultados. A pornografia é algo que está destruindo casamentos, não só homens e mulheres. A cada segundo, $3.000 são gastos com pornografia. Você já parou para pensar? R$9.000. A pornografia está acabando com o casamento. Mas eu quero dizer para os maridos aqui, sexo não é esporte de contato. Amém? Você entendeu? Sexo não é para você bater na sua esposa. Que tem gente que, eu já falei, olha, dá um abraço para sua esposa. Ele é mal. Não tem vida plena, porque talvez você tenha usado a sua esposa, e há tantas coisas que a gente precisa falar, irmãos. A gente tem que falar, senão você vai mudar a sua cabeça com a revista, sei lá, aquelas novelinhas, tinha umas novelinhas antigas aí, sexual, sabe? Você sabe que vem na banca? Você sabe, você lia algumas dessas, não vem enganar. É igual quando eu pergunto, qual que é o nome da novela das 6? Ninguém sabe, tá bom, esse é um desse. Pô, tudo ligado no Big Brother, na Fazenda e tudo mais. Eu quero dizer algo para você no nome de Jesus, que é tão sério. Ter sexo antes do casamento é pecado. Não preciso nem falar o porquê. Essa igreja prega isso. Amém? A igreja aqui é da palavra. O jeitão, o pastor não usa paletó, o povo tem tatuagem aí, porque nós cremos na palavra. Diga amém.
Ter sexo antes do casamento é pecado. Ter sexo fora do casamento é pecado. Mas não ter sexo no casamento é pecado. Diga amém. Amém, amém, querido? Então receba, que você seja abençoado nessa noite, em nome de Jesus. Que essa noite seja a noite que você será liberto desse pecado, em nome de Jesus. Coisa muito séria. Pode falar, fala a Deus, irmão. Em nome de Jesus. Essa é uma primeira área. Uma outra área, chegando no final da mensagem, é a área específica da proteção dos males que tomam conta da nossa casa. Medo da violência, medo talvez dos mais variados, pessoas que não dormem de noite, pessoas que têm medo, que travam a casa com um monte de tranca, disso, daquilo, que não deixa a casa sozinha. E a Bíblia vai falando algo tão sério: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. É o Senhor que protege a sua casa, em nome de Jesus. Ele está cuidando lá, querido. Ele está protegendo você. Em nome de Jesus. Tem muitos medos que você tem, que Ele prometeu que Ele vai cuidar. E rapidamente aqui, enquanto o Evinho vai chegando, tem um testemunho bem rápido da proteção que Deus coloca sobre os filhos dele, da proteção que Ele promete sobre a sua casa. O Anderson vai falar algo que aconteceu nessa semana que passou, daquilo que Jesus, só Ele pode fazer e que Ele pode fazer na sua vida também. Graças a Deus, irmãos. Mas eu vou contar bem rápido o que aconteceu comigo no domingo passado, Dia das Mães. Quem me conhece mais de perto sabe que aos finais de semana eu ando de bicicleta. Ando 28, 30 quilômetros e eu saio da minha casa lá no Água Branca, vou até Saltinho e volto. E no domingo passado, eu planejei fazer isso, sair de casa mais ou menos umas 7h30 da manhã. E quando eu estava chegando em Saltinho, eu fui abordado por 2 rapazes que estavam no acostamento. Eles estavam andando sentido Saltinho e eu ia passar do lado deles, quando de repente eu fui surpreendido. Ele virou para mim com uma arma e falou: desce, você perdeu, entrega a bicicleta. E eu falei: cara, para, eu sou de Jesus. Ele entrou na minha frente, eu caí no chão, eu me levantei e continuei repetindo para ele: para, cara, eu sou de Jesus. Ele: ergue a blusa, tira o capacete. E eu fui fazendo aquilo que ele estava pedindo. E eu entreguei a bicicleta. Entreguei porque a gente fica impotente, não tem o que fazer. É uma situação que eu nunca achei que ia passar por isso e nunca me treinei para passar por uma situação dessa. Tem gente que fala: eu vou reagir, eu acho que eu reagiria. Eu não pensei em nada, gente. Eu só pensei na situação, Eu estava vivendo, entreguei a bicicleta, fiz aquilo que ele pediu. E o rapaz montou na bicicleta e começou a pedalar. E eu fiquei ali no acostamento e foi 30 segundos. Eu estava ali pensando o que eu ia fazer. Eu estava com o celular na bolsa, ele pediu a bolsa, não entreguei. Eu tentei não entregar porque eu ia precisar desse aparelho para entrar em contato com alguém. E aí ele começou a andar e eu ali parado, esperando tomar distância para fazer alguma coisa. Ele voltou com a bicicleta. E eu falei: cara, eu sou de Jesus, cara. Ele falou: é por isso que eu vou devolver a sua bicicleta. E eu falei: com ele: vem cá, cara, vem cá. Você está afastado de Deus, não está? Ele fez uma expressão de que sim. Eu falei: cara, vem cá, eu vou orar por você, cara. Eu vou orar por você. Vem cá. Como é que é seu nome? Não vou falar meu nome. Eu falei: tudo bem, Deus conhece você. E eu orei por eles. Eu orei pedindo que Deus salvasse aquelas vidas, pedindo que Deus mudasse aquela história. E falei: cara, você está nessa vida, você podia ter encontrado uma outra pessoa que podia estar armado, atirar contra você. Cara, sai dessa vida. Jesus ama você. Então o que eu quero dizer essa noite é que Deus guardou a minha vida. Eu terminei o meu trajeto, não sei como, mas eu voltei para casa, depois eu contei para a minha família. E assim como Deus fez comigo, eu creio que vai fazer com cada um de vocês. Amém? Há muita gente nessa noite envolvida com os medos os mais variados, da tentação,
medo de Deus não guardar a sua casa física nas mais variadas áreas, mas eu quero dizer medo de morte, medo de acidente, medo de doença, medo da falência, medo dos filhos se perderem. Há uma promessa de proteção, porque Ele é o guarda de Israel, que guardará a sua entrada e a sua saída. Ele nos livrará de todo mal. E há um salmo que, enquanto a banda vai chegando aqui, eu quero que você leia em nome de Jesus, que é uma promessa para nós. É uma promessa do Pai, que é aquele que nos ensinou as 5 palavras, que são bênçãos para a nossa família: Pai, paz, pão, perdão e proteção. Fique de pé no seu lugar, eu quero que você leia esse salmo comigo em nome de Jesus. Nós vamos ler todos juntos o Salmo 91, que diz assim, que é uma promessa de Deus para você. Amém? Diz assim a palavra de Deus, vamos ler todos juntos. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Jesus Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Promessa do Senhor. Mas sabe que tem uma... Existem 2 coisas, isso é uma promessa para você nessa noite, amém? Quantos querem essa promessa de Deus? Digam amém. Amém. Mas toda promessa tem um princípio para ser observado. É promessa, é para nós. Sabe qual é o princípio? Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, se Ele for o seu pastor, se Ele for o dono, o Senhor é o dono da sua casa. Sabe como é que o Senhor fecha essa oração? Ele termina a conclusão, ele diz assim, ele nos lembra essa conclusão extraordinária de Jesus: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Porque ele está dizendo que tudo pertence a Ele, a sua família pertence a Ele, e Ele que vai exaltar a sua família no nome de Jesus. Ele que vai abençoar a sua família. O inimigo está tentando destruir a todo custo, mas existe um Deus que está cuidando da nossa casa em nome de Jesus. Nós vamos terminar esse culto cantando essa oração, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Eu quero desafiar você a adorar ao nosso Deus.